1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 1 e 2, nos diz: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor. Graças te damos, ó Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pois o Senhor está nos ajudando, sim. Sentimos, meu Pai, o Senhor nos ajudando, o Senhor nos enchendo de alegria para te servir, de vontade em acertar, em fazer a tua obra, e é o que nós realmente precisamos, é desse impulsionamento do teu Santo Espírito em nossa vida, para andarmos no teu caminho, para andarmos fazendo as coisas boas, aleluias, para estarmos nos santificando, aleluias, cada vez mais, para, em nome do Senhor Jesus, exercitarmos o amor fraternal e possamos dar um bom testemunho diante da sociedade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conduta cristã, né? Ou como devemos nos portar diante da sociedade. Isso é primordial, e isso é testemunho, é justamente isso. Enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos às mesmas tentações, às mesmas tribulações, ser atraídos pelas mesmas coisas que o mundo oferece, mas é conveniente sermos perseverantes. E para então termos uma conduta em conformidade com a palavra de Deus, para que a igreja tenha uma conduta em conformidade com a vontade do Senhor, é preciso ela ser vigilante. É preciso ser vigilante. É preciso perseverar em santificação. É preciso perseverar no exercício da palavra, né? Ou no exercício do amor fraternal. É preciso exercitar, sim, também no trabalho honesto. Nós focamos aqui 3 coisas principais, que é a santificação, o amor fraternal e também o trabalho honesto. Coisas que são demonstradas no dia a dia neste mundo, e que a igreja precisa, que nós precisamos dessa conduta em santificação, no amor fraternal e no trabalho honesto. Será que nós podemos entender isso? Será que nós entendemos o que realmente é santificação? O que realmente é amor fraternal? Que é a mesma caridade? E o que é o trabalho honesto? Será que santificação é apenas estar na igreja nos dias de culto e nas orações? Será que é somente isso?
ser assíduo na igreja, nos cultos, nas orações? O que é de fato o amor, o exercício do amor fraternal? O que é o amor fraternal? Então, irmãos, nós vemos que essa é a conduta da igreja: santificação, amor fraternal, trabalho honesto. E são justamente essas coisas que o mundo observa no crente. Se ele é uma pessoa santa, que vive se santificando, se ele é uma pessoa que exercita o amor fraternal, e se ele tem um trabalho honesto. Observe que é isso que o mundo observa em nós, nos crentes. Mas, quando falamos essas três coisas que são importantes na igreja, falo da igreja, estou falando de nós, povo de Deus. Se tivermos esse exercício no dia a dia, nós estamos em comunhão, estamos no exercício da comunhão com Deus. Certamente estamos nesse exercício. Eu gostaria que os irmãos observassem aí o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3 a 8, quando ele nos fala sobre santificação. O apóstolo aconselhava aos Tessalonicenses a santificação, usando as seguintes palavras: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da consciência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então observe que, quando se trata da santificação, está inteiramente ligada à purificação do corpo, a abstenção das coisas imundas, das coisas que contaminam o nosso corpo. Dentre elas é mencionado aqui a prostituição, que a pessoa comete contra o próprio corpo, suja o próprio corpo, contamina a alma, perde a comunhão com Deus e dá um mau testemunho diante da sociedade. Então, quando o Senhor recomenda essas coisas, quando usa o seu servo, o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele estava vendo justamente isso.
que a igreja não estivesse conivente com o que o mundo, ou com o mundo, que a igreja fizesse a diferença e não fosse igual ao mundo. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quando é que se desonra a outra pessoa, por exemplo? Não é quando você falta com respeito com ela? É isso. Quando é que você desonra o seu próprio corpo? Não é a mesma coisa? Então a contaminação do corpo está aí. E ele chega a dizer com mais clareza: não nas paixões de concupiscência, como os gentios, como os estrangeiros, como os ímpios, que não entendem nada da palavra de Deus, e por isso têm uma vida desregrada, e de erros, e de pecados, de prostituição, de adultérios, por não conhecerem, pois são estrangeiros. E diz assim, olha, se é um crente, se é um servo de Deus, a recomendação é: ninguém oprima ou engane o seu irmão. O rapaz não engane a moça não engane o rapaz, ou não induza ao mal. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. O Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, para sermos diferentes. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para a santificação. Agora, essa questão não é o irmão procurar se o outro está se santificando, procurar o defeito do outro, onde o outro caiu em pecado, onde o outro fez isso ou aquilo. É uma recomendação para si. É uma palavra onde todos devem examinar a si mesmo. Ele diz assim: porque quem despreza isso, não despreza o homem, ainda que muitas vezes induza, ou seja, conivente, mas não está desprezando o homem propriamente, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, quando Deus nos chama, irmãos, Ele nos chama para a santificação, e uma vez nessa santificação, Ele habita em nós. Mas quando contaminamos o nosso corpo, então nós estamos desprezando a Deus. Você já imaginou? A pessoa usa de boa fé com você, gosta de você, é seu amigo, e você simplesmente despreza. Você simplesmente não dá atenção, né? Você trata mal. Jesus Cristo é o nosso amigo. E quando Ele faz essas coisas, Ele está querendo o nosso bem, o melhor para todos nós. Ainda falando em santificação, em Hebreus, no capítulo 13, verso 4, ele dá uma recomendação para que se saia dessa contaminação terrível que nos distancia de Deus, que nos afasta de Deus. Ele mostra a solução e diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Então ele recomenda o quê? Ao casamento. Isso é lícito, mas proteja o seu casamento.
Proteja. Que seja sem mácula, que seja sem defeito. Não é porque também são casados que podem andar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer outro lugar. Referindo-se a romantismo, quando lá está cheio de demônios. Não, não existe isso. Se fala de leito, se fala de algo conjugal, se fala de algo santo, separado para o povo de Deus, para a família. E é isso que ele diz: venerado, ou seja, adorado, seja entre todos o matrimônio. Isso é agradável a Deus, a santificação, o matrimônio, o casamento, para que haja o livramento dessas coisas, para que possa lutar contra o diabo, com a boa consciência. Porque a primeira coisa que acontece quando a pessoa não está em santificação é a consciência. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, ainda falando sobre isso, sobre a pureza espiritual, sobre a santificação, 1 Coríntios capítulo 6, verso 10 nos diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que a primeira palavra é: não erreis. Como nós viemos de uma geração de gentios, do meio dos estrangeiros, aquilo que vivíamos no passado, não continuemos mais. Aquela velha criatura morreu, ela não existe mais, porque nem os devassos, a devassidão, a idolatria, o adultério, os efeminados, está tudo no meio da contaminação. O pecado, a contaminação terrível, o afastamento da comunhão para com Deus, isso gera morte. Eu acho que é justamente isso que falta hoje em dia nas pregações, nas mensagens. Já houve um tempo em que os pastores pregavam sempre: arrependei-vos, arrependei-vos, chamando o povo lá do meio do pecado para a santificação. E hoje em dia só se ouve direitos e mais direitos: você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você já é abençoado, você já tem a salvação, você já merece ter riqueza, ganhar muito dinheiro, ter um carro do ano, ter casa nova. É tudo isso, tudo nesse sentido. Você já merece tudo isso. Só falta conhecer o que é pecado, o que é contaminação, pecado contra o próprio corpo, que nos afasta de Deus. Outra coisa, além da santificação, nós falamos uma outra coisa aqui, que foi o amor fraternal ou a caridade, que deve existir em nossa vida o exercício do amor fraternal. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 9 e 10, nos diz o Senhor: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis
para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Aqui ele já encontrou uma situação boa, onde já havia o exercício do amor fraternal, o exercício da caridade. O que é caridade? É justamente cuidar do outro. É justamente isso. Quando se trata de ver o bem-estar do outro, você sai do centro e põe o outro no centro. E ajuda o outro a permanecer fiel a Deus. Ajuda o outro a continuar em santificação, no aconselhamento ou na ajuda no que for preciso, para que o seu próximo, ele permaneça em comunhão com Deus, não se afaste da presença do Senhor. Então esse é o amor fraternal. Ainda em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 13, também está escrito assim. Como é que está escrito? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o quê? De fazer o bem. Não é aquela história, eu estou cansado já, né? Já me cansei disso. Eu não fiz nada com ele, eu não fiz nada com ela, mas eles só me tratam assim. Ali não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas a recomendação para nós, crentes, para a igreja é: não vos canseis de fazer o bem. É aquela mesma palavra que diz: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvirem. A outra coisa necessária, além de fazer o bem, do exercício do amor fraternal, que nós mencionamos no início, é o trabalho honesto. Talvez você nunca tenha, ou a sua consciência não lhe acuse de ter trabalhado em desonestidade, ou ter sido desonesto com alguém, ou ter enganado alguém, ou ter tirado proveito de alguém, né? Para ganhar mais. Talvez não, mas talvez sim. Mas o Senhor recomenda para aqueles que saíram de lá do mundo, agora tem uma novidade de vida, e dentre os itens que foram mencionados, que foi a santificação, o amor fraternal, existe também o trabalho honesto, trabalhar honestamente. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 11 e 12, veja o que o Senhor nos fala: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente, para que com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Então a recomendação para todos os cristãos é trabalhar honestamente, andar honestamente. Não é porque é comerciante que vai agora tirar proveito. Não é isso. E tudo existe uma regra. Comerciante, ele ganha, ele compra e ele vende. Mas existem aqueles que saem fora do padrão, né?
ou então é trabalhador, mas vê que a pessoa não entende sobre o assunto, então oferece um trabalho bem mais caro, a mão de obra bem mais cara, tirando proveito. Ou então comprou e não pagou, ainda usa o pretexto dizendo: eu estava precisando. Estava precisando. O Senhor nos recomenda assim: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vou-lo tenho mandado, para que andeis honestamente, e não em desonestidade, mas honestamente. E nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 12, o Senhor dizendo assim: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Boa consciência, tranquilidade, trabalhando. O apóstolo Paulo dizia: trabalhando noite e dia para não ser pesado a ninguém, para não ter necessidade de comprar e não pagar, para não ter necessidade de sair pedindo, quando tem toda a condição, quando tem toda a saúde, quando tem toda a possibilidade. Então são esses itens que focamos esta noite aqui: santificação, amor fraternal e trabalho honesto. Observe que são essas coisas do dia a dia, do nosso dia a dia. E fazendo assim, irmão, tenho certeza que nós obtemos a resposta de Deus quando clamarmos a Ele. São coisas que estão ao nosso alcance. Santificar-se está ao nosso alcance. Exercer o amor fraternal está ao nosso alcance. Trabalhar honestamente está ao nosso alcance. Está no alcance do homem. Aquilo que estiver fora do nosso alcance, tenha certeza, o Senhor Deus faz por nós. Mas o que estiver em nosso alcance, Ele quer que façamos. E se agrada do seu servo. Quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, Ele está afirmando que a igreja é sadia. A igreja é muito sadia. A igreja, ela não é doente. A igreja não pode ser doente. A igreja, ela voa como águia. Ela voa. Ela é a condutora da mensagem. Ela é que propaga a mensagem. Ela é que dá o brilho a este mundo. Ela é o que dá o sabor a esta terra. É justamente a igreja de Deus. Deus habita na sua igreja, irmão. Deus habita na igreja. Ele habita em cada um de nós. A igreja somos nós somos o corpo de Cristo. Cada membro na sua particularidade, cada membro na sua atividade, na sua função, cada membro saudável. Nós vemos que um corpo, muitas vezes, tem um membro que não está saudável, né? Às vezes uma célula do corpo não é saudável, né? Todas elas estão boas, aí aparece uma doente, uma célula. Com câncer, né? E ela começa a batalhar ali, ó. E começa a contaminar outra e vai criando aquela quantidade, aquele tecido. E vai tomando parte, vai aumentando.
Quando menos espera, um membro do corpo está todo contaminado, todo doente. Quem faz isso? No sentido espiritual? É o diabo, né? Então, uma vez sendo expulso o diabo, aquele membro é regenerado, ele se torna saudável. É por isso que Jesus expulsava demônios. Naquela enfermidade incurável, ele expulsava o demônio, para que ele saísse dali. Ele era expulso dali. Ele não podia continuar ali, realmente não continuava, porque o nome de Jesus Cristo tem poder, sempre usando o nome do Senhor. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor nos dê forças para lutarmos contra o opositor.